Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e hoje eu vou ensinar vocês a perder peso. Então pessoal, na verdade perder peso é muito fácil. É só você ir para a linha do Equador. Mas como assim? Por que ir para a linha do Equador ajuda? Simples, porque a Terra está rodando. Ok, quando eu digo esse monte de coisa nada parece fazer muito sentido, mas é porque na verdade esse é o primeiro exemplo de um referencial não inercial que a gente vê. Então, referencial inercial, a gente já sabe o que é. Nós passamos um bom tempo estudando os referenciais inerciais. Então, os referenciais inerciais são aqueles referenciais que se movem com uma velocidade constante v em relação a um outro referencial, certo? Então, se ele se move, você pode colocar um novo zero aqui e pensar em como as coisas se comportam em relação a esse objeto. É só fazer aquela transformaçãozinha que a gente já tá acostumado. Então, o espaço passa a ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, né? A velocidade que você observa nesse referencial é igual à velocidade num outro referencial menos a velocidade desse referencial, certo? E por aí vai. Essas são as transformações de referenciais inerciais que a gente já está acostumado. Agora, num referencial não inercial, o que acontece? Um referencial não inercial tem uma velocidade que não é mais constante. Ela não é constante, então ela muda com o tempo. E se ela muda, significa que esse referencial sofre ação de uma aceleração. Se ele está sofrendo ação de uma aceleração, tudo que está dentro dele vai sofrer efeito dessa mesma aceleração. Então começam a surgir nas coisas que estão nesse referencial forças. E a gente precisa entender quais são essas forças e, mais importante ainda, se elas são realmente forças. Porque pode ser que elas não sejam. Vamos entender isso melhor. Então, olha só, pessoal, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ou uma lei que trata sobre referenciais inerciais, diz que, em um referencial inercial, a velocidade do objeto é mantida. Ou, nas palavras do Newton, corpus omne perseverare in status hoc sendi vel movendi uniformiter indirectum nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare. Afinal, Newton escreveu seu livro em latim, mas o que ele quis dizer é que todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme, então um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento acontece sobre uma linha reta desde que não haja nenhuma força perturbando esse movimento. O que significa? Se o seu objeto está se movendo em linha reta com uma velocidade constante v, ele vai fazer isso para o resto da vida dele, desde que não surja nenhuma força que mude a trajetória dele ou a velocidade. É isso. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tudo bem? Agora, não é porque um objeto não está num referencial inercial que ele não está mais sujeito às leis de Newton. Pelo contrário. Justamente por ele estar sujeito às leis de Newton, ele começa a reparar coisas dele que parecem com forças, mas não são forças. São pseudo-forças inerciais. E uma pseudo-força inercial é aquela sensação que o objeto experimenta quando a trajetória dele ou a velocidade dele parece ser mudada de repente. Por exemplo, quando vocês estão num elevador e o elevador começa a subir, você sente algo te empurrando para baixo. Mas não é porque surgiu uma força nova ali. Não é porque a gravidade aumentou de repente. É porque você não está num referencial inercial, você está num referencial acelerado. Mas o seu corpo tenta obedecer à primeira lei de Newton e se manter num referencial inercial, num referencial fixo. Então a sensação que você tem é de que o elevador está subindo enquanto você continua tentando ficar parado. Então você está aqui, o elevador está te empurrando para cima e a sua tendência é de permanecer embaixo. Então a mesma coisa acontece se, por exemplo, você tem um corpo fazendo uma trajetória curvilínea. A tendência dele é andar em linha reta, certo? Mas existe uma força puxando ele, fazendo com que ele não vá em linha reta, com que a trajetória dele mude. Então isso caracteriza um referencial não inercial. Então ele vai começar a experimentar uma pseudo-força aqui. Então ele vai experimentar uma aceleração centrípeta. Ele vai experimentar uma força centrípeta que está puxando ele para o centro. Mas isso na verdade não é uma força que apareceu ali. É a sensação de uma força causada pela tendência do objeto de manter uma trajetória retilínea. Então ele está tentando vir para cá, mas ele não pode. Está tentando, mas não pode. Tentando, mas não pode. Então a ideia é mais ou menos essa. Então olha só, pessoal. Se eu coloco um objeto para girar desse jeito, a tendência dele seria de manter a trajetória retilínea assim dessa forma. Tudo bem? Só que o que está mantendo ele preso aqui é a força de atrito com esse disco.
ele estaria escorregando para longe, mas a força de atrito mantém ele fixo. Acontece que se eu começar a girar muito rápido, ele acaba caindo para fora, justamente porque supera a força de atrito. Então agora o que eu quero fazer é caracterizar essa aceleração, ou melhor, essa pseudoaceleração que surge. Bom, como eu disse, ela tem a tendência de puxar as coisas para o centro. Na verdade, a gente pode pensar em um objeto que está fazendo um movimento circular uniforme nesse momento, que é a Lua orbitando a Terra. Agora, se a Lua está presa à Terra pela gravidade, esse giz também está preso à Terra pela gravidade. Quando eu solto ele, ele vai direto para o centro. Por que a Lua não está caindo em cima da Terra também? Então, olha, a verdade é que ela está. Mas sempre que ela cai um pouquinho, ela já andou um pouquinho, porque ela está num referencial não inercial e ela tem uma velocidade tangencial diferente de zero. Primeiro vamos ver o que é essa velocidade tangencial. A velocidade tangencial é a velocidade com que um objeto está aqui. Se você pegar um velocímetro, é a velocidade que você vai medir, a rapidez que você vai medir desse objeto em qualquer ponto dessa trajetória. Então, essa é a velocidade tangencial. Em contrapartida, a gente tem também uma velocidade que nós entendemos como a velocidade angular. Então, aqui, além de ter uma velocidade tangencial, o nosso objeto tem também uma velocidade angular, que é igual à variação do ângulo pela variação do tempo. Isso nós vimos na última aula, certo? De movimento circular. Então, como é que a gente relaciona essas duas coisas? De uma forma muito simples. Simplesmente, aqui, esse espaço, a velocidade tangencial é igual a ΔS por ΔT, certo? E a velocidade angular é ΔΦ, que é a variação do ângulo, por ΔT. Como é que a gente relaciona essas duas? Bom, ΔS, se o ângulo ΔΦ está medido em radianos, então isso aqui tem que estar em radianos, tudo bem? Se esse ângulo estiver em radianos, então ΔS é simplesmente igual a ΔΦ vezes o raio da minha circunferência, tudo bem? Isso significa que a minha velocidade tangencial, a velocidade que você mede com o velocímetro, é igual a ΔΦ vezes R dividido por ΔT. Só que ΔΦ por ΔT já é a nossa velocidade angular. Então, a nossa velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio. E é assim que nós relacionamos as duas velocidades, tudo bem? Então, sobre a Lua estar caindo, é que a trajetória dela é uma trajetória circular, e o que acontece é o seguinte, ela até cai, mas quando ela vai cair, ela tinha andado um pouquinho, ela sempre cai em direção ao centro, certo? E aí ela cai aqui. Só que quando ela veio caindo, ela vem caindo pouquinho a pouquinho, tudo bem? Então ela estava indo, veio caindo, estava indo, vai caindo. Então ela chegou aqui, andou mais um pouco, cai de novo em direção ao centro. Andou mais um pouco, então aqui sempre tangencial, andou mais um pouco, cai de novo em direção ao centro. Andou mais um pouco, cai de novo em direção ao centro. E por aí vai. Então, o que ela está fazendo, na verdade, é sempre andando um pouquinho, caindo, andando, caindo, andando, caindo. Isso é uma aproximação, tudo bem? Isso aqui, na verdade, é uma aproximação para uma coisa muito pequena, muito, muito pequena. Essa alturazinha aqui que ela está caindo, ela é bem próxima de zero, assim, porque a gente está fazendo essa iteração. Por exemplo, a gente pode supor que esse anda, cai, acontece a cada nanosegundo. É uma aproximação infinitesimal. É como se a gente pegasse um pedacinho infinitamente pequeno. Então essa alturazinha tende a zero. Eu vou usar esse argumento, eu vou usar esse artifício para mostrar para vocês o que é a tal da aceleração centrípeta. Então vamos lá. No meu movimento circular, o objeto ele tem sempre uma velocidade tangencial aqui. Como a velocidade é tangencial, ela faz sempre um ângulo de 90 graus com o raio, tudo bem? Vamos supor que nesse instante aqui da trajetória, a velocidade é V1, nesse instante aqui a velocidade é V2, certo? Eu posso juntar esses vetores V1 e V2 e reparar na seguinte, então isso aqui é V1, isso aqui é V2, certo? Esse aqui é esse aqui, esse aqui é esse aqui. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui entre esse raio e esse raio, tudo bem?
E aí o que é o vetor aqui? Bom, daqui para cá eu tenho a diferença das velocidades, a diferença do V1 para o V2. Então isso aqui é o meu ΔV. E isso vai ser importante, porque essa variação ela é exclusivamente vetorial. O módulo da velocidade, então, o módulo da velocidade V1 é igual ao módulo da velocidade V2. A intensidade é a mesma, o que muda é a direção e o sentido. Então essa variação de velocidade, olha, ela é em outro sentido em relação a esses dois aqui, justamente porque ela é uma variação vetorial, ela é uma variação de direção e sentido, embora a intensidade dessas duas permaneça constante. Então, determinar esse ΔV significa encontrar quem é a aceleração que está agindo nesse movimento. Então, se existe uma aceleração, uma forma de determinar ela é justamente descobrindo quem é esse ΔV, porque a aceleração continua sendo igual a ΔV por ΔT, certo? Por ΔT, beleza? Então essa é a definição de aceleração, nada mudou, então basta definir aqui. Agora, olha, vamos olhar para esse triângulo e para esse triângulo que surge aqui. Aqui, eu posso dizer que surge um triângulo de lados R, R, e esse negócio aqui é um deslocamento. Quando o meu ângulo é muito curtinho, quando o meu ângulo é muito pequenininho, né? Então, o arco e a base do triângulo tem praticamente o mesmo tamanho. E é essa aproximação que eu vou usar. Então, olha, esse triângulo aqui, vocês imaginem que é um triângulo bem pequenininho. Lembra que eu estava dizendo que a alturazinha que tem é muito pequenininha? Então, é como se essa curvinha aqui, olhando bem de perto, fosse uma reta, tá bom? Então, a gente tem a seguinte relação. Nós temos aqui um triângulo que os lados valem raio, raio, e isso aqui é o deslocamento do meu objeto, certo? Se ele vem daqui para cá, isso aqui é o meu ΔS, beleza? Então, raio, raio, aqui é um ângulo θ, que é a variação do ângulo, isso aqui é um ΔS. E aqui com as minhas velocidades, eu tenho a velocidade 1, a velocidade 2, e aqui eu tenho um ΔV, uma variação de velocidade, e aqui o mesmo ângulo θ. Esses dois triângulos são semelhantes, então as relações que valem neles são as mesmas, certo? Então eu tenho aqui ΔS dividido por R, ΔS sobre R, tem que ser igual a ΔV sobre a própria velocidade tangencial, que é constante em módulo sempre, tudo bem? Então o módulo de V1 é o módulo de V2, que é sempre um número V. Então aqui eu tenho que ΔS sobre R é igual a ΔV sobre V. Mas ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, certo? A gente lembra aqui, ó, se a velocidade é ΔS por ΔT, isso significa que ΔS é igual a V vezes ΔT. Tudo bem? Então, ΔS é V vezes ΔT. Eu posso escrever isso como V vezes ΔT dividido por R. E isso é igual a ΔV, só que olha, ΔV é igual a vezes ΔT. Então, ΔV é a aceleração vezes um ΔT. E isso dividido pela minha velocidade, por V. Tudo bem? Então, agora eu quero manipular isso algebricamente. Como é que eu faço? Eu faço uma multiplicação em cruz aqui. E eu fico com, então, R vezes A vezes ΔT é igual a V vezes V, que dá V ao quadrado, vezes ΔT. Eu corto esse ΔT com esse ΔT. E a conclusão que eu chego é que, cortando esse ΔT com esse ΔT, A vezes R é igual a V ao quadrado. Essa é a nossa aceleração que a gente está procurando, é a tal da aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta tem que ser igual a V ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a fórmula matemática da nossa aceleração centrípeta. Vamos entender o que essa fórmula significa. O que é essa aceleração centrípeta e por que ela é importante. Se eu pego um objeto e começo a rodar ele, obrigando ele a fazer um movimento circular, então eu estou fazendo ele executar justamente o que a gente acabou de estudar. No caso, ele não se machucou, é um R2-D2. Bom, vamos entender então o que é essa aceleração centrípeta. Se ele está rodando aqui com velocidade V, significa que a aceleração centrípeta dele é igual... E, claro, ele está preso por uma corda de raio R, de tamanho R, então a aceleração centrípeta dele é V quadrado sobre R. Tudo bem? Agora, vamos entender qual é a relação disso com o começo desse vídeo. Eu falei que eu prometi que ia ensinar vocês a perder peso. Bom, é o seguinte. Notem que a Terra
ela tem uma velocidade angular constante, certo? Então ela está rodando em todos os pontos, a velocidade angular dela é a mesma. Mas, por exemplo, aqui nos polos, o raio é muito menor. Então, ela demora 24 horas para dar uma volta pequenininha. Aqui no Equador, ela demora 24 horas para dar uma volta gigantesca, certo? Isso significa que a velocidade linear aqui, a velocidade linear é igual a ômega vezes R, que a gente viu, né, no começo desse vídeo. Então, a velocidade linear é ômega vezes R. Significa que a velocidade linear aqui é muito maior do que a velocidade linear nesse ponto. E a aceleração centrípeta, olha só, ela cresce ao quadrado com V e cai a potência 1 com R. Ou seja, quanto mais perto do equador, muito maior é o V, então muito maior é a nossa aceleração centrípeta. Sendo assim, a tendência do corpo escapar é muito maior do que nos polos. Agora, vamos pensar em um objeto parado aqui na linha do Equador. Então vamos pegar o planeta Terra e pensar num objeto de pé aqui na linha do Equador. Tudo bem? Esse objeto está sujeito a algumas forças. Vamos fazer o diagrama de força. Então olha só, para um objeto aqui na Terra, né, na nossa linha do Equador, ele está sujeito a algumas forças. Que forças são essas? Bom, ele está sujeito à força peso, certo? E é uma força normal porque ele está na superfície da Terra. Mas além disso, como a tendência dele é seguir a trajetória retilínea, então aqui ele sofre a ação também de uma pseudo-força, que é a nossa força dada pela aceleração centrípeta. Então a resultante sobre esse corpo não vai ser só o peso dele. O que ele sente não é só o peso. O que ele vai sentir ao parar em cima de uma balança vai ser o peso menos essa força centrípeta. Então vai ser a massa vezes a gravidade menos a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V² sobre R, certo? Então, como isso aqui é sempre maior do que zero, né, porque a velocidade é maior do que zero, esse negócio inteiro aqui é menor do que só o peso. Portanto, se você vem dos polos até o Equador, você perde peso. Isso tem um interesse geopolítico muito grande, inclusive. Por exemplo, a maioria dos lançamentos de foguetes e mísseis acontecem aqui em volta da linha do Equador. Por quê? Porque você tem um peso aparente menor das espaçonaves. Então você gasta muito menos combustível para lançar elas. Então, por exemplo, no Brasil, vou fazer um mapa esquemático aqui. No Brasil, a gente tem estados que passam pela linha do Equador. E tem, por exemplo, a Base Nacional de Lançamento de Foguetes em Alcântara, na cidade de Alcântara. Sabe, galera, a base de Alcântara é uma base que fica ali no Maranhão, que é uma base de lançamento de foguete. E a gente tem que entender por que os Estados Unidos quer tanto essa base de Alcântara para eles, tá? Para explicar para vocês, a coisa está na questão do consumo de combustível, porque quando você lança o foguete da linha do Equador, você gasta em geral 30% a menos de combustível do que lançando uma latitude tão elevada, por exemplo, como dos Estados Unidos. E ela é de grande interesse estratégico, tanto científico quanto militar, para o lançamento de satélites, foguetes, mísseis, etc. E, inclusive, teve em 2019 um acordo do Brasil com os Estados Unidos, cedendo para os Estados Unidos o uso da base de Alcântara sem nenhuma contrapartida para nós. Então, os Estados Unidos podem usar livremente a nossa base. A grande polêmica na época foi isso, economizando muito combustível dos foguetes dele, e em contrapartida eles não davam nada, nem mesmo acesso à tecnologia que eles estavam produzindo e enviando para o espaço no nosso território. Mas para falar disso para vocês, para falar com muito mais propriedade geopolítica, eu recomendo o vídeo do professor Ricardo, professor de Geografia e Atualidades aqui do colégio. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo e eu recomendo todos vocês assistir, tudo bem? Por enquanto é isso que eu tinha para falar, então até a próxima aula. Não esqueçam de estudar.